Quem nunca saiu para comer e ficou deslumbrado com um belo cardápio? Eu mesmo, muitas vezes, saía e ficava ali totalmente entretido com o cardápio logo depois que pedia a comida. Acho que era por isso que quem estava comigo ia embora, né? Um cardápio com ilustrações sempre traz muita empatia, ainda mais quando tem um estilo marcante, que pode ser muito mais durável que uma foto. Então, hoje eu quero voltar no tempo e destrinchar esse delicioso mundo dos cardápios americanos dos séculos XIX e XX, principalmente, e mostrar na prática que o blend de ilustração e tipografia sempre deu um ótimo caldo. Então vamos lá, galera. Esse aqui são os menus que tem a tipografia, ou título, ou subtítulo, que estão separados da ilustração, né? Eles têm um cantinho só para eles, né? Com destaque, e a ilustração também tem destaque. Nessa arte aqui vocês podem ver que o título está exatamente separado da arte, eles não interagem, né? A única coisa que interage é o subtítulo, né? Que tem uma pegada meio Times, né? Da época, logicamente não é, né? Mas tem essa pegada e está interagindo com a arte, mas mesmo assim é muito pouco, é só essa mancha aqui. Então ela é invasiva, mas o título principal, que é um título que a gente está chamando aqui de clássico, ele não interage com a arte. Nos outros exemplos vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Neste caso aqui, tem o type, né? Que tem essa escola de tipografia, de lettering da virada do século XIX para o XX, lá por volta de 1800 e pouco. Então tinha essa coisa bem floreada, né? Onde o type ele está invasivo na arte, porém ele não interage exatamente com os elementos da arte. Tem um fundo neutro ali e não tem muita intervenção na arte. Exatamente aqui embaixo também no type também aqui de baixo, que seria um subtítulo, onde é uma parte muito limpa da arte, né? Não tem elemento nenhum, né? Tá aqui encostando a folhinha, mas não tem interação nenhuma. Então é um layout que bebe de uma pegada bem clean, né? Para a tipografia. Ela está inserida na arte, porém ela não interage. A mesma coisa, só que de uma forma diferente, seria esse aqui, já por volta dos idos de 1950, onde a tipografia ela está dentro de uma caixa, ela está guardada dentro de uma elipse aqui quadrada que está dentro da arte. Ela não está separada lá em cima ou embaixo, ela está no meio. Porém, a tipografia ela não interage com a arte, tá? Ela está totalmente separada. Um pouquinho diferente do Drive-In, que está interagindo um pouquinho com a sombra aqui, mas mesmo assim, né, a arte ela está toda no fundo branco, né? A tipografia ela está totalmente guardada nesse fundo branco aqui, então não tem nenhuma espécie de interatividade com a arte de forma a mudar a pegada da tipografia nesse sentido, né? O outro exemplo, que já é um pouco mais diferente, é esse aqui, que já é um pouco mais para trás, 1870, onde tem um planejamento para tipografia. A ilustração ela foi preparada para ter a tipografia aqui do meio, entendeu? Então teve uma pequena construção, tá? Para que lá na frente a gente vai falar sobre um layout planejado e construído para tipografia. Mas nesse caso aqui, apesar de ter esse pensamento, a tipografia ela está separada da ilustração. Não existe uma interatividade, é mais ou menos um fundo neutro. Então a tipografia ela tem todo um destaque e a arte também tem um destaque. É isso que qualifica para um type clássico, né, e um layout clássico nesse sentido de juntar ilustração com a tipografia. A gente vê muito nos dias de hoje também, mas a gente está mostrando aqui como uma forma de exemplificar que já é feito há muito tempo. Nesse caso aqui, o lettering, né, que é todo feito à mão, foi feito exclusivo para essa arte,
ele também não interage com a ilustração. Tem toda uma separação, tá? Aqui, no fundo neutro também, e não interage com a arte, tá? E tá separadinho, cada um na sua, tá? Mais pra frente a gente vai falar de outros exemplos, e esse aqui foram os exemplos clássicos, né? Onde todos eles têm essa pegada de estar separado da arte, beleza? Então mais pra frente a gente vai falar sobre os outros exemplos. E é isso aí, vamos voltar em breve. Menus maravilhosos, deliciosos dos séculos passados, né? Século XIX e XX. E aqui temos alguns exemplos de aplicação de tipografia como se fosse uma assinatura. Isso bebe muito da fonte, acabou que inspirou muito, na verdade, a publicidade. Você vê que a publicidade tem sempre muita assinatura, né? Mesmo no início do século XX, né, quando teve muita prospecção e divulgação gigantesca, massificada de assinaturas em publicidade, dessa forma aqui, ali no cantinho, né? É lógico que teve muita coisa diferente, mas o que permanece até hoje é essa questão mais minimalista, né? O nome do produto, o nome do serviço está ali embaixo, no cantinho, reservado. Outro exemplo também é essa forma de assinatura, que é bem centralizada, né? Que já traz uma percepção no design de um serviço que já foi difundido por diversos tipos de publicação de design, tipo catálogos, tipo folders, tipo brochuras e anuários que tem a tipografia junto com uma logo, né, no caso aqui parece uma logo, onde está centralizado, né, ou pelo menos está interagindo com a ilustração, mas está reservada, né? Ela está ali no meio, mas ela não tem nenhum problema em estar ali, nada prejudica a leitura, né? Essa aqui, logicamente, está no fundo branquinho, mas justamente isso, é uma assinatura onde nada interfere na tipografia, né? Como essa aqui, a ilustração está totalmente reservada, toda guardada, e o type, o lettering também está todo guardado, né? Tudo no seu lugar. Porém é muito minimalista, é muito como se fosse realmente uma assinatura, como aqui, né? No Alealekai, né? Um hotel havaiano, né? Lá na Waikiki, que tem essa pequena assinatura, tá ali bem discreta, né? Isso é a capa de um menu, né? Já esse aqui, a gente pode ver que é uma elipse que guarda toda que está sob a ilustração, mas toda o type, a tipografia, né, circunda a ilustração, como tem muito nos dias de hoje, mas naquela época já estava ali, estava rolando, né? E está tudo bem guardado. E ela cicatriza como uma assinatura também, né? Quase uma logo, né? Não posso afirmar que tudo isso aqui é uma logo, mas com certeza o Swift Bridge é a logo, né, do restaurante, provavelmente, ou de alguma coisa está acontecendo, tá aqui The World's Fair Chicago, pode ser um menu comemorativo, fazia-se muito nessa época, né, menus comemorativos, cardápios comemorativos de determinada situação. Então esses aqui são os exemplos de assinatura, né, ou até pode ter sido o precursor da logomarca e das assinaturas publicitárias, que logo depois já estavam acontecendo. Aconteceu ao mesmo tempo, né? Tudo foi muito ao mesmo tempo. A galera que fazia isso aqui fazia também publicidade, né? Com certeza. Então é isso, galera. Esse aqui é um belo exemplo de assinaturas nos menus vintage. É isso aí, vamos nessa. Então aqui temos a type, que é invasivo na arte, né? Temos aqui essa primeira opção, tá? Opção não, né? Exemplo, onde a tipografia, né, que é um lettering, né, tudo feito à mão, ela está sobre realmente toda a arte. Existe uma interatividade, ela está passando por cima de vários elementos, né, da ilustração. Então realmente existe a interação com a arte, assim como nos outros exemplos também, tá? Esse aqui, no caso, ele está passando totalmente por cima da ilustração, tá bom? Tem
o título, o subtítulo também, tá? É um layout bem do início do século XX também, tá? Mais ou menos ali por 1920 e pouco, 30, 35, mais ou menos. E tem uma pegada que até hoje em dia se usa muito, né? Que é a tipografia passando por cima da versão total, né? Ela tem uma interação. Só que o que eu queria destacar também, que é interessante nessa aqui, é a questão de cores, né? As cores, elas conversam, né? Isso aqui é muito bacana. A palheta é uma palheta mais contida, então tanto o type quanto a arte, ela tem as mesmas cores, e isso facilita muito uma identidade, ela fica mais coesa, né? Ela tem uma leitura muito melhor, né? No caso também, obviamente, tem um fundo mais claro aqui, que ajuda bastante, e isso vai se repetir em alguns exemplos também, como esse aqui, onde existe realmente também um fundo claro, né? Mas ela já está interagindo com a ilustração, tá? A pessoa que fez o type ou o próprio ilustrador, ele já pensou em geral havia tipógrafos também naquela época, assim como tem hoje, mas muitos ilustradores já faziam a própria tipografia, né? Ou o próprio lettering, né? Feito à mão, já havia essa construção. E aqui não é diferente, né? Ele está interagindo bem de leve com a ilustração, e outras ilustrações também, como essa aqui, foram pensadas para interagir com o type, né? Ou pelo menos o type está interagindo com a ilustração, porque naquela época, quando você fazia a ilustração, né, ou você pensava que exatamente nesse layout, onde o texto já passaria por aqui, então tudo aqui já tem um porquê, né? A bruxa, a fumaça feita pela bruxa está passando por cima do texto, ele está de levezinho pegando aqui no ombro da personagem, então isso provavelmente foi pensado para acontecer, né? Provavelmente pode também ter sido um acidente, pode ter sido, mas deu certo, né? Ele está interagindo bem de leve com a ilustração. Aqui já é um caso que eu creio que é muito atual, né? Onde o texto tem uma total interatividade com a ilustração, porém também é um fundo neutro, mas ela se destaca. O type em branco sobre o fundo escuro, pegando aqui a metade do elemento, foi muito bem pensado e se torna até uma peça bem atemporal, né? Esse outro exemplo aqui, já temos uma palheta contida também, que é bem interessante, e a tipografia, ela sugere que é o fumacinha saindo aqui, né, o aroma saindo do chá, né, e forma a tipografia, né. É uma forma também de interagir com a ilustração, né, porém está tudo muito bem contido, né, está tudo muito bem construído em relação a cores, tá bom? Temos alguns exemplos de tipografia que interage com a ilustração, eles estão misturados, porém tudo muito bem contido, né? Não tem nada onde prejudica a leitura, tá bom? E é isso aí que é a tipografia invasiva. Então vamos lá, aqui são layouts de menu que são totalmente Art Deco. E eu queria destacar essa bela arte aqui, que ela, bem, vamos falar uma coisa interessante aqui, que como eu tinha falado antes num dos vídeos sobre menu, que tem essa salvaguarda aqui de tipografia totalmente Art Deco, né, o estilo do type, e ele tem uma separação da arte, né, apesar de estar muito encostado, mas ele conversa muito com a arte, porém não está interagindo, né, está tudo no seu lugar, que é o famoso layout clássico. Mas eu queria separar aqui, que olha aqui a mãozinha boba, mãozinha malandra aqui do amiguinho aqui, ó, a mãozinha dele, safadinho, ó, e essa aqui, ó, olha isso aqui, rapaz, que coisa, hein, esses anos 20, né, como é que devia ser, né, mas vamos lá. Era um bom restaurante de se frequentar, né? Então vamos aqui. Aqui também é interessante de ver que a tipografia estava guardada também, né?
nessa estética foi criado um espaço, então foi pensado, foi construído um espaço só para a tipografia não interagir com a ilustração, tá? Ela está no seu lugarzinho lá, todo protegido. Esse aqui é mais um exemplo de menu de Art Deco, onde tem também uma separação, mas também tem aqui a tipografia interagindo, entre aspas, né, com o espaço, né? Foi criado um espaço para ele, que a gente chama de um espaço construído para isso, onde a tipografia ela pode brilhar, né? E a arte fica muito bem guardada também. Aqui é mais um exemplo também, onde tem a interatividade, né? Ela está interagindo com a arte, aliás, faz parte, foi pensada a tipografia aqui. Aqui em cima existe uma invasão, existe uma interação, tá? Mas é quase um layout clássico também. A tipografia, ela está com uma barra separando, né, a tipografia da arte. Mesmo assim, ela dá uma interagida por conta das cores, né? Já aqui embaixo, né, tem essa interatividade, e que é o famoso bevel, né, que eles dão aqui, tudo no handmade, né? Que eu acho lindíssimo isso aqui, e tem todo um cuidado de seguir a trilha do trem, né, da railroad, né? E é muito interessante ver isso, como até hoje tem esse pensamento de interatividade, né, de pensar onde a tipografia pode fazer parte da ideia, e ela é a ideia, na verdade, né? Ela é a ideia do layout, tá? Então aqui são alguns exemplos de menus vintage de Art Deco, beleza? Mas não é só de bons exemplos que vive os menus vintage, né? Eu quero pontuar aqui algumas soluções que eu acho que não foram tão felizes assim. Por exemplo, nesse layout aqui, onde tem uma interatividade muito grande da tipografia, ela é muito invasiva, né? Dentro, ela interage muito com a ilustração. Eu creio que a escolha do lettering aqui, ou da tipografia, né, foi extremamente equivocado por ser muito fininho, então a leitura ela fica prejudicada. A fonte é bonita, ela combina muito bem com a arte, com a pegada sofisticada do clube, o hotel e clube, né? Porém, a leitura fica um pouco prejudicada por ser muito fininho. Olha só isso aqui, né? Acaba que fica pode ver aqui, ó. Ela é muito fininha, muito fina. Então, acaba que não dá uma leitura boa, né? Eu creio que uma fonte um pouco mais encorpada faria um melhor trabalho. Por exemplo, a parte de baixo, né, do slogan, como é mais encorpada, né, sans serif, né, não tem serifa, então eu creio que foi uma melhor escolha. Não sei, não creio que seria igual, faria igual a de baixo, né? Lógico, manter essa linha mais descontraída, né, e um pouco mais sofisticada e caligráfica, mas não creio que essa pequena haste fina aqui fez um bom trabalho de leitura. Enfim, um outro exemplo que eu queria dar também é justamente o encaixe de tipografias, né? Essas duas aqui são lindas, são muito bonitas, mas elas não conversam, não estão conversando. Tanto o título quanto o slogan ou a assinatura, né? Eu creio que não estão conversando e acaba que cria uma... tão muito separadas entre si, né? Particularmente, eu creio que se tivesse usado a mesma tipografia de cima, o mesmo lettering embaixo, o type, a construção de tipográfica seria um pouco mais feliz, né? Elas são muito bonitas, eu achei linda, né? E dentro do tema balinês, né? Eu creio que a de baixo não conversa tanto, ela tem uma pegada um pouco mais gótica, né? Então, eu acho que foi um pouco jogado, não teve uma preocupação tão grande assim em conversar tanto com a parte superior do título, tá? Então, esse último exemplo aqui para mim é talvez o mais complicado, que é justamente essa parte daqui, onde ela se mistura muito, né? Eu acho que isso é muito da época, né? Eu acho que isso até
pensando nos dias de hoje, ela tem a sua beleza, mas eu creio que ela se mistura tanto com o layout, ela se mistura tanto que, de um certo ponto de vista de leitura, ela não cumpre o seu papel tanto em informar na leitura, né? Talvez, se fosse um emboss dourado, se tivesse uma pegada de tinta especial aqui, dourada, que se fazia muito na época, seria interessante, sem dúvida. Mas mesmo assim, como tem muita informação atrás, eu creio que não foi a melhor solução. Tem muita informação, tem muito elemento, tem o texto aqui, tem o Palmer House, tem Chicago, tem The Palmer, então tem muita confusão acontecendo. É uma loucura esse layout aqui. E essa parte de baixo a minha é mais complicada, porque ela interage de uma forma que problematiza a leitura, né? Ela não tem uma informação tão clara assim, né? Isso aqui já é até melhor do que a parte de baixo, né? Apesar de ter destaque, tipografia, ele tem todo o destaquezinho, mas mesmo assim, você olhar ela de uma forma um pouquinho mais delicada e cuidadosa, eu creio que não foi uma melhor escolha para o layout. Apesar também que ela tem a tipografia, eu acho bonita, tem o seu valor, mas dentro dessa imagem de fundo, creio que não foi a melhor escolha. Então acontece, né? Acontece há muitos anos alguns deslizes, né? E enfim, vamos para a próxima porque tem muito mais coisa para ver. Então vamos lá para um processo de criação de um lettering super bacana, muchachos, que é o La Cucaracha. Esse processo que foi criado usando brush, tá? De uma coleção que eu tenho, onde todo o tratamento desse pincel, né, digital, ele tem uma peculiaridade que ele dá uma detonada naturalmente, uma distorcida, uma detonada mesmo no brush. Então eu escolhi ele justamente porque eu quero dar um acabamento de época, como se ao aplicar ele na arte, ele vai ter uma impressão de que foi feito algo parecido como se fosse uma serigrafia, e com o tempo o ponto foi aumentando e foi dando aquela impressão envelhecida de borradinho, sabe? Então eu acho que digitalmente pode dar uma impressão interessante, já que estou fazendo uma coisa um pouco mais ágil e veloz aqui para demonstrar um lettering digital, né? Mas mesmo assim é um acabamento bem profissional, bem interessante de se utilizar, né? Você tendo uma coleção de brushes é interessante também, mas se você não tiver, não tem problema nenhum. Eu gosto de usar também os tradicionais, os default, os clássicos, e você faz uma alteração em vários tipos de características dele, né? Dá para fazer tranquilamente. Eu em breve vou postar um vídeo sobre isso também, de alterações nos brushes tradicionais já, para a galera ficar aí com um leque de brushes interessante. O da Cucaracha eu escolhi porque é um nome que eu achei num livreto que eu tenho, e achei muito engraçado esse nome, cara. É o nome de um bar, sabe? Com esse mesmo nome mesmo, e achei muito divertido, e por que não usar, né? Então todo o acabamento ele vai fazer essa simulação de época, né? Eu sou muito fã desse tipo de acabamento assim, estou suspeito, né? Eu adoro esse tipo de acabamento, e tem todo um cuidado, como vocês podem ver aqui, do kerning, né? Que tem que ser feito, né? Para que ele dê a impressão realmente de algo real, né? E não simplesmente jogado. Não é porque é feito à mão que não tem que ter um cuidado estético, né, com a fonte. Apesar de não ser fonte, né, ser um lettering, o que é o lettering? Ele é criado especialmente para aquela ocasião, né, quase como se fosse uma logomarca, né? O lettering ele é criado para aquele uso e não pode ser editado, né? Aquilo ali é um título, né? Então é como se fosse um título, né? Não é só isso, mas em grande parte é usado para título. Esse acabamento
ele precisa respeitar algumas regras, né, de enquadramento, né, tudo. Aqui é muito despojado, apesar de ter esse despojamento, essa falta de uma certa respeito a aquilo que poderia ser uma fonte, né? Não existe essa seriedade, tem uma certa liberdade poética aqui, mas é justamente para que ele tenha essa beleza estética. É como se fosse essas fontes que você vê, esses tipos que você vê na rua, escrito à mão, né? Em fachada de bar, que é feito por uma pessoa que não tem um conhecimento técnico tão grande assim, entendeu? Então eu quero dar justamente essa pegada, né? Como se fosse alguém que fez isso em 1950, né? 1940 talvez. Então, ao aplicar ele na arte, como vocês vão ver daqui a pouquinho, ele vai ter toda uma pegada de que foi alguém que fez na época e aplicou sobre a arte. Aqui eu faço todo uma experiência, né? Uma experiênciazinha, vamos ver o que vai dar, com esse bevel aqui por trás, né? Eu no começo eu estava gostando, mas pensando bem na questão de época e também na visibilidade, ficou um pouco... eu gostei, depois eu comecei a questionar, será que é o melhor caminho? Isso faz muito parte do que é o design, né? E acabou que no final eu decidi manter ela mais chapadinha mesmo, sem a parte de bevel atrás, né? Sem o acabamento atrás, assim, eu acho que ficou bem mais de época e bem mais interessante esteticamente. Então esse aqui é um processo de criação de um lettering todo feito à mão, para a gente ver como é o tipo de acabamento diferenciado, inspirado nos letterings também de menu, né? Dessa temática polinésia, né? Então a gente vai fazer todo um acabamento para que case um pouco mais com a arte que eu escolhi também para aplicar, tá? Esse é um processo feito com esse lápis de grafite. Ele tem uma pegada mais 6B, 8B mais ou menos, e todas essas achuras são porque eu quero que ao aplicar na arte eu vou inverter ela e vou deixar ela branca, e logo depois de fazer a finalização quero ter esse tipo de acabamento aqui, como estão vendo nessa imagem, tipo Contic e o Islander mais ou menos. Quero fazer uma mix disso aí para que a aplicação dentro lá da arte tenha um pouco a ver, fale um pouco mais com a arte, que vocês vão ver mais para frente, e tenha um pouco mais dessa textura, né, para ter uma conversa, né? Então, logicamente não vai ficar igualzinho ou como se fosse na época, mas é uma emulação, vai ficar o máximo possível perto de uma coisa que alguém bate o olho e fala assim, poxa, parece que foi feito na época, né? Então, todo o processo de criação, ele tem que ser pensado, né? E tem que haver ideia, né? Então, por isso que existe essa textura aí, para casar exatamente com a arte que é a arte original, né? Já é pré-existente. Aqui tem simplesmente a escolha de uns brushes, simplesmente para fazer esse acabamento nos limites, nas rebarbazinhas das hastes, né? Em cada superfície lateral eu estou fazendo uma limpeza para ficar mais homogêneo e para também fazer um pequeno acabamentozinho que estava muito tosco, né? Estava muito tosquinho. Então não posso simplesmente pegar, escanear, capturar o preto e jogar, né? Tem que ter uma cara de type construído, né? Então estou fazendo esse pequeno acabamento para aplicar lá, entendeu? A limpeza, ela é muito importante, né? A limpeza, ela faz parte, é um princípio, né, de acabamento para que você possa visualizar exatamente o que está fazendo, né? Essa visualização, ela é baseada no entendimento de que você tem que estar tudo muito limpinho. Óbvio, não só limpinho, mas é porque você está construindo um type, né? Você está construindo
uma logo, está construindo um lettering. E essa construção de lettering, ela logo depois ela vai ser capturada, né, no Color. E essa seleção de Color ela vai pegar tudo, né? Então se ela pegar coisas que não precisam, você vai estar ali com coisa que não precisa. E eu acho que é um erro que é facilmente cometido, né? Onde você captura tudo e você não pode capturar coisas que você não quer. Às vezes eu faço alguns letters que deixa a poeira da execução do lápis ao redor. Essa que estou limpando agora é justamente isso. Muitas vezes eu deixo porque eu quero que fique essa poeira, eu quero que fique esse acabamento de poeira, entendeu? Mas nada a ver aqui com este aqui. Esse aqui tem que ser limpinho mesmo. Preciso que seja limpo, né? Aqui tem um esticar da fonte, um encaixe, toda uma construção do type em que não tem nenhum mistério, galera. Não tem mesmo. Isso aqui é a prática, tá? É você pegar, desenhar o que você quer. Mas o mais importante é a simplicidade, tá? A aplicação aqui agora na arte, vocês podem ver, quero que tenha essa conversa com a achura do traço do artista. Eu quero justamente que tenha essa aplicação simples, entendeu? Não tem nada demais, mas ela tem uma boa leitura, dá para entender muito bem o que está acontecendo. Então vamos lá. Então, bem-vindos ao layout de menu vintage dos tempos da vovozinha. Muito tempo atrás se fazia layouts magníficos para vários restaurantes e hotéis e muita coisa louca por aí. Então esse aqui era um restaurante em Nova York também, o Rice Bowl, onde a pegada era a construção do layout pensando na tipografia, né? No caso, né, letters, né, tudo feito à mão, né, feito exclusivamente para o layout, para a ilustração. Então tem a construção do Rice Bowl, tem a construção do slogan, tem a construção lateral para dizer o que vai rolar ali, né? E tem aqui embaixo o endereço, né? Desculpa, é Los Angeles, né? Eu falei Nova York, eu estou louco. E a ilustração é linda, é toda detalhada e existe um espaço separadinho para a tipografia e ela é muito bem construída porque também acompanha a temática do restaurante. Aqui nós temos também uma construção muito interessante, feita já em 1800 e lá vai bolinha, vamos ver se tem aqui o ano, 1835, onde foi feita uma construção lateral, né? A ilustração é toda lateral para que o título tem todo um cuidado para brilhar aqui em cima, ó. E tá foi tudo construído aqui, ó, os detalhezinhos, né? Principalmente esses floreios aqui, tá? São muito bem pensados para que o layout funcione com a tipografia marcada, né? Aqui, aqui, aqui. Já aqui embaixo, aqui eu acho que é um probleminha que rolou aqui, né? A tipografia entrando no momento onde não era para entrar, mas foi feito um espaço aqui embaixo, né? Neutro, com um pouquinho de textura aqui, mas para a ilustração toda ganhar um espaço dela e o espaço da tipografia tá ali, uma massa de texto muito grande e é aqui que funciona toda a informação do layout, né? Já em outro exemplo, nós podemos ver que tem toda uma interação aqui, né? A tipografia é invasiva, né? Essa aqui de baixo é invasiva, totalmente entrando na ilustração, porém o que eu queria destacar aqui é que a ideia do layout foi que a tipografia formasse, né, o salva-vidas, né? A boia de salva-vida. Então tem todo um cuidado da tipografia estar dentro da boia, isso é uma ideia interessante, foi construído para isso, né? O layout foi construído pensando na tipografia, na verdade a ideia toda já era essa. Esse layout aqui muito bonito, que eu acho, nossa, eu sou apaixonado pelo Art Nouveau, onde também tem uma construção lateral, tem um espaço para a tipografia do título, né? Tem um espaço para a construção aqui de outros types, enfim, dizendo o que eles oferecem, né?
que é uma carta de menu e uma carta de vinho junta. Então tá tudo bem separado, foi feito para a tipografia brilhar, foi feito para ela aparecer toda reservada. Aqui é a mesma coisa, é um box, né? É uma elipse criada para a tipografia, tá? Dentro desse layout. Aqui é a mesma coisa, foi criado um box, foi construído esse box para simplesmente abrigar a tipografia, né? Do local, dentro dessa pegada temática. Era um restaurante temático da época. E esse aqui, lá dos idos de 1800 e vovó era virgem, temos uma construção que é um pouco ao contrário. A tipografia, ela passa a externa da ilustração. Não posso afirmar que a ilustração foi criada pensando na tipografia, mas com certeza a tipografia foi pensada para passar, né, acompanhar a ilustração. É outra forma de construção, né? É a construção tipográfica, na verdade, né? Ela acompanha o formato da ilustração. Talvez, bem provável que foi um ilustrador e um tipógrafo que criaram esse layout, né? Então a tipografia ela precisou acompanhar toda a forma. Pode ter sido planejado, pode ser que não, mas de qualquer forma teve uma solução ali para guardar a tipografia. Então essas são as soluções de um layout onde a ilustração constrói um espaço para a tipografia funcionar. Beleza?